Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia quem está falando e estamos aqui para mais um estudo do canal. E nesse estudo de hoje vamos estar aqui trazendo um conteúdo referente a uma seita que se chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida aí como a Igreja dos Mórmons. Mas antes de iniciarmos aqui esse estudo, eu quero aqui já fazer aquele pedido especial para você que está chegando agora, que é novo aqui no canal e ainda não está inscrito. Por favor, se inscreva no canal, ative também o sininho de notificações para que o YouTube possa notificar todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui no canal. E a todos vocês, meus irmãos, eu peço, não esqueça aí do seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo para mais pessoas aprenderem aí um pouquinho mais da palavra de Deus. É muito importante para o canal, irmãos, para o crescimento do canal, o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, né? Muitas pessoas aí têm assistido, né, os conteúdos aqui do canal, mas não têm inscrito no canal. Então, por favor, meus queridos, não deixem de se inscrever, ajude esse canal aí a propagar o Evangelho de Jesus Cristo sobre essa terra. Amém, meus queridos? Então, logo após a nossa vinheta, iniciaremos aqui o nosso estudo para a glória de Deus. Meus irmãos, como falei aqui no início, o nosso estudo de hoje vai ser feito sobre uma seita religiosa chamada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida aí, né, como a Igreja dos Mórmons. E para nós aprendermos aí um pouquinho mais sobre esta seita, eu tive aqui, né, pesquisando aqui na internet, né, alguns fatos, né, alguns históricos sobre esta seita e assim trazer para vocês. E primeiramente aqui nós vamos estar vendo aqui a origem do termo Mórmon. O nome Mórmon provém de um livro das Escrituras considerado sagrada, compilado pelo antigo profeta Mórmon, e assim intitulado o Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus. Segundo a versão oficial da igreja, o nome dado pelo Senhor, pelo qual os membros da igreja devem ser conhecidos, é membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Segundo a doutrina da igreja, nessa dispensação, que é a da plenitude dos tempos ou da última dispensação, antes do glorioso dia da segunda vinda de Jesus Cristo, foi incluído dos últimos dias, para designar os membros da igreja nesta época, pois
verdadeiramente estamos nos últimos dias. A palavra Mormon, de fato, tem origem no livro de Mormon, livro compilado pelo profeta Mormon, que teve seu nome devido a um lugar onde vivia o povo do rei Noé, e que, segundo o próprio profeta Joseph Smith, tem como significado simplesmente muito bom. Então aqui, meus irmãos, foi um pequeno resumo sobre a origem do termo Mormon, porque a igreja dos Mormons. Então aqui nós vimos o que a origem desse termo surge sobre um suposto profeta chamado Mormon, que ele escreveu aí o seu próprio livro, e aonde aí no decorrer aí da história da igreja dos Mormons, nós vamos ver que este livro ele foi, segundo aí o profeta Joseph Smith, foi revelado a ele, em placas de ouro, para que ele viesse traduzir as escritas deste livro. Então nós vamos aqui prosseguir com esse estudo, falando aí um pouquinho mais da história dessa seita chamada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na primavera, em 1820, Joseph Smith Jr., então com 14 anos, preocupado em saber qual era a igreja verdadeira, foi a um bosque próximo à sua casa para orar, pois queria saber qual igreja realmente era a igreja do Senhor. Em resposta à sua oração, afirma Smith Jr. que o Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo, lhe apareceram. Joseph Smith escreveu: vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome e disse, apontando para o outro: este é meu filho amado, ouve-o. Foi respondido a José que não deveria unir-se a nenhuma das igrejas existentes naquele tempo, pois a igreja de Jesus Cristo não estava na terra. Em segundo momento, depois da primeira visão, um ser ressurreto chamado Moroni, que viveu nas Américas por volta do ano 400 depois de Cristo, apareceu, segundo Joseph Smith Jr., na forma de um anjo. Ele falou-lhe de um livro escrito em placas de ouro, mais conhecido como as placas de ouro, com caracteres até então desconhecidos do egípcio reformado, que 4 anos mais tarde receberia para o traduzir. Smith recebeu as placas em 1827 e a partir dessa altura ele as traduziu para o inglês, dando origem ao livro de Mormon, que juntamente com a Bíblia, a Doutrina e Convênios e Pérola de grande valor, que é considerado escritura divina para os santos, termo Mormon, geralmente usado para referir-se a esses derivas do nome do profeta Mormon, que foi um profeta na América que compilou as escrituras de outros profetas que formaram o livro com o seu
nome. Irmãos, interessante aqui, né, nessa parte, é sobre outros livros que essa seita ela usa. Além, né, desse livro de Mórmon, ela também usa o livro Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor, né, e também a Bíblia. Inclusive aí vocês viram aí, né, a capa, né, desse vídeo que fala sobre aí esses 3 livros, né, que eles usam além da Sagrada Escritura. Smith, ele afirma que ele esteve na presença, né, do suposto anjo Moroni e que ele mostrou a localização das placas para prepará-lo para ser um profeta da nova dispensação. Agora, meus amados irmãos, para nós compreendermos melhor essa história, nós precisamos aqui saber realmente quem foi Moroni, né? Quem foi Moroni, né? Este anjo, a qual Smith ele afirma, né, que viu, que teve a visão e que mostrou para ele aí as placas, né, dessas escritas, a qual foi traduzida por ele. Moroni foi filho de Mórmon. De acordo com o livro de Mórmon, foi o último profeta nefita que viveu aproximadamente 400 anos depois de Cristo. Era filho de Mórmon, outro profeta do livro de Mórmon, e o historiador que organizou as placas de ouro que posteriormente, através de seu filho Moroni, foram entregues para Joseph Smith Jr. efetuar a sua tradução, ou seja, a Igreja dos Mórmons, né, os santos dos últimos dias. Eles creem que após, né, a sua morte, né, após a morte de Moroni, ele tornou-se um anjo que teria revelado ao profeta Joseph Smith Jr., restaurador de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. A localização das placas de ouro que serviram de base para a composição do livro de Mórmon. Este acontecimento teria sido profetizado séculos antes por João em Patmos, lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo de número 6. Irmãos, vamos ler aqui o livro de Apocalipse 14, versículo 6, e depois eu quero aqui passar para vocês, né, a interpretação, né, vamos dizer assim, a visão, né, que o povo, né, dessa seita, né, dos Mórmons tem referente a esse texto. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Amados, nesse texto aqui, os Mórmons, eles têm em mente, né, o entendimento de que esse anjo, a qual o apóstolo João fala que viu, né, voando pelo meio do céu, é justamente, né, o anjo Moroni. E que o evangelho a qual João fala aqui sobre o evangelho eterno para proclamar sobre todos que habitam na terra, sobre todo o mundo, para os Mórmons, esse evangelho eterno é justamente o livro dos Mórmons. É justamente a placa, né, de ouro a qual o suposto anjo Moroni mostrou para, né, o suposto profeta Joseph Smith. Então, olha, irmãos, como é interessante. Olha, na verdade, né, interessante não, mas sim absurdo,
né, um absurdo, né? Nós vemos pessoas interpretar esse texto desta forma, desta maneira, para defender a crença deles, para defender a fé deles, né, que é justamente aí, né, o livro dos Mormons. É por isso que na capa do livro dos Mormons está escrito lá, né, livro dos Mormons, um outro testamento de Cristo, né, que para eles, além do Novo Testamento que está na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, que é o testamento de Jesus, existe também o testamento dos Mormons. Para eles, o livro dos Mormons é um Novo Testamento de Cristo. Olha que absurdo isso, irmão. Que santa ignorância a pessoa, ela interpretar um texto desta forma, desta maneira. E é por isso que eu, né, achei por certo trazer esse conhecimento para vocês, para que vocês não sejam enganados, né, por esta seita. Sabemos que não existe somente esta seita, existem muitas outras seitas, mas aqui eu estou trazendo para vocês, né, especificamente aí essa seita chamada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Mormon, para vocês ficarem atentos, irmãos, e não cair nas falácias dessas pessoas, e somente acreditar nas Sagradas Escrituras. Sabemos que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, irmãos. É a Bíblia Sagrada. Moroni, em sua vida, também presenciou a destruição do povo nefita, ramo que descende de Nefe, um dos filhos de Lei, profeta que saiu de Jerusalém 600 anos antes de Cristo, assim como Moisés foi guiado pelo Senhor para uma terra prometida, Américas. Moroni viu também a expansão do povo lamanita, ramo descendente de Lamã, também filho de Lei, mas que tornou-se inimigo do seu irmão Nefe e perseguidor dos seus seguidores. Irmãos, nós vemos aqui, olha que salada de fruta que essa seita faz. Olha que mistura, irmãos, absurda que eles fazem. Que aqui eles acrescentam aqui, né, esse suposto profeta também chamado Lei, que ele, assim como Moisés, que ele foi guiado pelo Senhor por Cristo, né, para uma terra prometida que era a América. Olha que absurdo, irmãos. Olha como esse povo tem uma mente fértil, né, para histórias, né, podemos dizer assim, né, histórias mentirosas, né, histórias que realmente não existem, só existe o quê? Na mente deles. Na mente deles. Então eles fazem uma salada de fruta entre a Bíblia Sagrada e o livro de Mormon. E aí nessa salada toda eles conseguem aí enganar aí essas pessoas, né, essas pessoas hoje que também fazem parte aí desta seita. O livro de Mormon, segundo os membros da igreja Sud, que significa Santo dos Últimos Dias, é o registro fiel da civilização ancestral de todos os ameríndios, sem exceção. Contém também as revelações e a relação do Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo com os filhos de Lei, juntamente com a Bíblia, que é a história do povo que viveu no Oriente Médio. O livro de Mormon
é o relato do povo que viveu nas Américas e juntos prestam testemunhos de que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo e Redentor de toda a humanidade, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o seu reino aqui na terra. É por isso, irmãos, diante dessa afirmação deles, eles também afirmam com toda a sua força, com toda a sua fé, a sua crença nesse livro de Mórmon, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é a única igreja verdadeira na face da terra. Então, por isso que eles ensinam que na terra, o reino de Cristo, o reino de Deus na terra, é a seita deles, que ela é a única verdadeira na face da terra, que a igreja dos Mórmons, na verdade, ela não foi fundada, mas sim ela foi restaurada. Ou seja, eles afirmam que essa igreja já existia lá no tempo de Cristo e que agora, depois de todos esses fatos, então depois aí da visão desse suposto profeta Joseph Smith, então a igreja foi o que? Ela não foi fundada pelo profeta, suposto profeta Joseph Smith Jr., mas ela foi restaurada. E para ela ser restaurada, e para ter sido restaurada, então ela se torna a única igreja verdadeira na face da terra. Esse é o ensinamento dos Mórmons. E eu falo isso, meus irmãos, por experiência própria, porque eu já fiz parte dessa seita. Entendeu? Eu já fiz parte dessa seita. No final aqui do estudo, eu vou contar para vocês aí um pouquinho mais sobre o que eu vivi nessa seita. Eu não vou recordar exatamente tudo que eu vivi lá, porque eu vivi nessa seita pouco tempo, que foi aí cerca de um ano e meio. E também isso já faz muitos anos atrás. Faz aí exatamente 30 anos que eu fiz parte aí dessa seita. Tive ali um convívio aí de um ano e meio mais ou menos, quando então eu saí da seita e voltei aí ao mundo, não saí da seita e fui para uma igreja evangélica nessa ocasião, mas saí da seita e voltei aí fazer as coisas aí que eu fazia antes de realmente me converter verdadeiramente aí na presença de Jesus. Amados, segundo os Mórmons, a Bíblia ela foi corrompida e modificada. O alicerce do mormonismo é um ataque frontal à veracidade da Bíblia. Os Mórmons acreditam que logo após a era apostólica, a igreja entrou em apostasia e o evangelho foi perdido. A suposta perda da revelação de Deus justifica a necessidade de novas revelações que seus profetas oferecem, que é o caso do profeta Joseph Smith, Brigham Young, Mormon, Moroni, e outros que estão inclusos lá no livro dos Mórmons, que se tornaram, inclusive, anjos, supostamente, que revelou em placas de ouro letras que se tornaram no livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Então, meus queridos, aqui nós vimos, falamos um pouquinho sobre este suposto anjo chamado Moroni, onde também falamos um pouquinho mais sobre a igreja
né, de Jesus Cristo nos seus últimos dias, né, ou seja, a seita. Agora nós vamos aqui, né, voltar para a história, né, desta seita. Em 6 de abril de 1830, no oeste de Nova York, Smith organizou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A igreja ganhou rapidamente numerosos seguidores, visto que Smith era seu líder maior. No final de 1830, Smith Jr. recebeu uma revelação da cidade de Sião, uma cidade mencionada no livro de Mórmon, que seria no estado Missouri. Em outubro de 1830, ele enviou o seu presidente assistente, Oliver Cowdery, e outros em uma missão para a área. Passando por Kirtland, em Ohio, os missionários converteram uma congregação dos discípulos de Cristo, liderados por Sidney Rigdon. Em 1831, quando Smith decidiu deslocar-se temporariamente de seus seguidores para Kirtland para comprar as terras na área de Missouri. Entretanto, a sede da igreja permaneceu em Kirtland de 1831 a 1838, e ali a igreja construiu o primeiro templo, o Templo de Kirtland, e continuou a crescer na adesão de membros, que passou de 680 a 17.881 santos dos últimos dias. Enquanto o corpo principal da igreja estava em Kirtland, muitos dos seguidores de Smith tinham tentado estabelecer-se no Missouri, mas se reuniram com a resistência de outros que acreditavam que os santos dos últimos dias fossem abolicionistas ou que desconfiavam das suas ambições políticas. Após a migração de outros mormons para o Missouri, em 1838, uma escalada das hostilidades na Guerra Mórmon, no mesmo ano, culminaram com a expulsão dos membros da Igreja dos Santos dos Últimos Dias sob uma ordem de extermínio assinado pelo governador de Missouri. Depois do Missouri, Smith construiu a cidade de Nauvoo, em Illinois, como sede da nova igreja, e serviu como prefeito da cidade. Como líder da igreja, Smith também instituiu a então prática do casamento plural e ensinou uma forma que ele chamou de teodemocracia, a ser dirigido por um conselho dos 50 que o tinham ungido como líder desta teodemocracia. Parcialmente, em resposta a essas tendências, em 7 de junho de 1844, um jornal chamado Nauvoo Expositor, editado por um dissidente mormon, William Law, emitiu difamações e críticas mordazes da poligamia e do governo teocrático de Nauvoo, incluindo uma chamada para a reforma da igreja baseada anteriormente nos princípios mormons. Considerando-se o papel a ser difamatório, Smith e o Conselho Municipal de Nauvoo voltaram para encerrar o papel como uma da perturbação da ordem pública.
As relações entre os membros da igreja e os moradores das comunidades vizinhas haviam sido tensas e alguns deles instituíram acusações criminais contra Smith por traição. Smith se entregou à polícia em Carthage, nas proximidades Illinois, e enquanto sob custódia do Estado, ele e seu irmão Earl Smith foram assassinados brutalmente por uma turba de desordeiros anti-mormons em 27 de junho de 1844, sem a proteção prometida pelas autoridades. Após a morte de Smith, uma crise de sucessão seguiu. Essa crise ficou conhecida como crise na sucessão do movimento do Santo dos Últimos Dias. Nesta crise, um número de líderes da igreja fez campanha para liderar a igreja. A maioria dos adeptos aceitaram, em 8 de agosto de 1854, o argumento de Brigham Young, até então apóstolo sênior do Quórum dos 12 Apóstolos. Brigham Young argumentava que não poderia haver verdadeiro sucessor de Joseph Smith, mas que os 12 tinham toda a autoridade necessária para conduzir os membros da igreja e eram mais adequados para assumir esse papel. Mais tarde, os adeptos reforçaram suas reivindicações de sucessão ao referirem-se a uma reunião ocorrida em março de 1844, em que Smith concedeu as chaves do reino para um grupo dos membros chamados de o Conselho dos 50, que incluíam o Quórum dos 12. Amados, o interessante em tudo isso também é preciso incluir a organização dessa seita. Uma seita muito bem organizada, muito bem, conduzida, podemos dizer assim, muito bem ensinada, estabelecida em cima da sua fé, das suas crenças, em cima dos seus estudos, dos seus livros, que eles consideram livro sagrado, como eu disse aqui, que é o livro do Mórmon, Doutrina e Convênio, e a pérola, de grande valor, além da Bíblia. Então, nós vemos que como é organizada esta seita e como os ensinamentos deles são bastante, a forma que eles ensinam, irmãos, são bastante contundentes, que se realmente a pessoa ela não tem conhecimento nenhum da Sagrada Escritura, do verdadeiro Evangelho, ela realmente acaba sendo enganada por eles, como eu fui, como eu disse para você, há 30 anos atrás, na ocasião aí que eu fiz parte desta seita. Então nós vemos aqui como realmente ela é bastante organizada, que se realmente nós, de fato não temos conhecimentos nenhum, nós realmente que vamos ser enganados por eles, como milhares de pessoas estão sendo enganadas. E é tão organizado, irmãos, que eles fizeram aqui o Quórum dos 50, e também aqui como Jesus Cristo teve seus 12 discípulos, os 12 apóstolos. O que Joseph Smith fez? Ele também organizou aqui um quórum dos 12 discípulos. Os 12 discípulos, só que não eram discípulos de Cristo, mas eram discípulos do suposto profeta Joseph Smith Jr. Então é bastante interessante, irmãos,
né, a história dessa seita, e é muito importante sim, né, nós termos esse conhecimento, né, para quê? Para que nós não venhamos aí cair nesse engano, né, não venhamos aí ser enganados por eles. Então, irmãos, para encerrar, né, esse estudo de hoje, né, esse conteúdo de hoje, como eu falei, eu quero aqui falar um pouquinho para vocês, né, aí a minha passagem, né, por essa seita. Como eu falei, eu conheci essa seita há 30 anos atrás, né, quando eu tinha aí aproximadamente aí 17 anos, né, e eu fiquei nessa seita aí por volta aí de um ano e pouco, né, como eu falei aqui, realmente essa seita, irmãos, é bem organizada, mas muito organizada mesmo, né, que na reunião deles, né, que a reunião deles é todos os domingos, na reunião deles, né, eles faz tudo organizado, eles têm lá as salas separadas, né, a sala das crianças, dos adolescentes, a sala dos jovens, a sala dos homens, né, e a sala das mulheres. Então, todo início de reunião, né, tem essa divisão de salas, onde ali, né, tem aí cada uma dessas pessoas, né, tem aí, né, os seus líderes, e ali eles têm ali as aulas deles, os ensinamentos deles, que é cerca aí de 1 hora que eles passam ali nessa sala, e depois tem a reunião geral, né, que é feita ali, né, pelo bispo da igreja, né, pelo bispo da igreja. E eles têm também, irmãos, tem bastante atividades, que olhando pelas atividades que eles fazem na igreja, né, não diferencia do mundo. É a mesma coisa. Eu falo porque eu vivi isso, irmãos. Né? E quais são essas atividades? Nós vai bastante gincanas, onde ali na gincana, né, eles fazem desafios bíblicos, né, dos livros deles, né, dos mormons, tudo. Mas também tem, né, o torneio de futebol. Eles fazem, irmãos, baile dentro da igreja. Quando eles fazem essas festividades da igreja, né, o baile dentro da igreja, o púlpito, né, eles fecham com a cortina para utilizar o salão, e ali então eles fazem o baile deles. Eu participei muito, irmão, desses bailes, quando fazia parte dessa seita. A diferença em questão assim, de músicas é que eles selecionam as músicas para ser tocadas nesse baile, né? Músicas que têm, né, palavras obscenas, né? Músicas aí que têm, né, duplo sentido, eles dão uma selecionada nessas músicas para poder pôr as músicas, né, segundo eles, que não aferem aí, né, ao evangelho, vamos dizer assim, né? Evangelho esse que eles ensinam, que sabemos que não é o evangelho de Cristo. E aí então eles fazem o bailinho deles com música romântica e tudo, né? Só que na hora da música romântica, aí fica, né, lá o líder dos jovens, né, o organizador do evento, eles ficam observando ali, né, os jovens dançantes na música lenta, e aí eles pegam ali o livro do Mormon e colocam, né, entre os dois, para que a distância que eles têm que se manter um do outro, que eles não podem ficar agrudadinhos, mas tem que manter essa distância. Então essa é a diferença, irmãos, a seleção das músicas e a distância das pessoas quando estão dançando música romântica. Agora, que evangelho é esse que eles ensinam? Que podem fazer essas coisas? Quer dizer, um falso evangelho ensinado por eles, né, que eles podem fazer as mesmas coisas que os mundos fazem. Essa é a realidade.
né, eles ensinam também que não pode tomar café, certo? Eles falam que o café tem cafeína, que é droga, então não pode tomar café. Inclusive eles mesmos só tomam chá ou então cevada. Eles falam que a cevada, né, ela substitui o café. No lugar do café, eles tomam cevada. Tem também o jejum que eles ensinam, que eles fazem todo o primeiro domingo do mês, que é lá a ceia deles, tá? A ceia deles é feita, né, nós com pão e também com água, né? O copinho não é suco de uva, é água. Então eles fazem lá, né, a ceia deles, e todo o primeiro domingo, que é o domingo da ceia que eles fazem, aí eles fazem o jejum deles. E no jejum deles eles ensinam o quê? Que a gente vai calcular mais ou menos quanto, né, a gente, vamos dizer assim, gastaria, né, em questão do alimento que nós íamos fazer, né, no domingo. E calculando esse valor, então esse valor nós doaria, né, ou para a igreja ou para alguma instituição de caridade, isso aí que fazia, né, uma boa ação. E eu fiquei ali, irmãos, por praticamente um ano e meio. Então eu aprendi muita coisa ali dentro, que hoje eu sei que realmente é uma enganação, eram coisas que não convêm com as Sagradas Escrituras, que não, né, não tem base bíblica para aquilo. A Bíblia mesmo, eles pouco utilizam, bem pouco mesmo. Bem pouco eles utilizam a Bíblia, eles utilizam mesmo aí o livro de Mórmon, inclusive, né, na pregação deles, né, na exposição aí da palavra deles, né, é mais usado o livro de Mórmon do que a própria Bíblia. Então, diante de tudo isso, meus irmãos, não tem como nós negarmos que essa igreja é uma seita religiosa, a seita da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como a Igreja dos Mórmons. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, que vocês realmente tenham compreendido tudo que foi passado aqui referente a esta seita, e que vocês possam ficar atentos, irmãos, para não cair nas lábias, né, desse povo, né, dessa seita. Porque, irmãos, quando eles abordam alguém para falar referente, né, a essa seita, né, referente aí aos ensinos dele, eles falam, irmão, numa convicção tão grande, mas tão grande, de que realmente essa igreja é a única verdadeira na face da terra, que realmente fica difícil a pessoa não acreditar naquilo que eles estão falando. É impressionante, irmãos, é impressionante como eles exercem a fé deles em cima do ensinamento deles. E como eu disse, falei isso por experiência própria, irmãos. Quando eu fazia parte dessa seita, eu creio que vocês sabem, né, que essa seita, eles têm os seus missionários, chamados como élderes, que sempre andam, né, de dois em dois. Eles aí, depois de um tempo que eles estão, né, na igreja dos Mórmons, né, eles aí reservam aí, né, um dinheirinho para eles, para eles fazer a missão. Por quê? Porque eles não podem fazer missão, né, na mesma cidade que eles moram, ou no mesmo país, né? No mesmo país pode, mas muitas das vezes eles vão até fora de países, como aqui, né, no Brasil tem muitos élderes americanos, muitos missionários americanos,
como também missionárias, né, que são conhecidas como sister. Então eles vêm para fazer missão. E quando eu fazia parte dessa seita, esses missionários, muitas das vezes eu andei junto com eles. Pegava eu e outro jovem, né, na época eu era jovem, pegava eu e outro jovem e fazia essa divisão. Eu ia com um elder e o outro jovem ia com outro elder. Para quê? Para ele nos ensinar, nos mostrar como que era feita a missão. Porque eles queriam nos preparar para futuramente nós também nos tornarmos o quê? Missionário da igreja. Eu não me tornei missionário da igreja, irmãos, porque na verdade eu acabei, né, saindo dela antes mesmo aí de isso ser possível. Mas quando fazia parte dessa seita, eu tinha esse desejo no meu coração. Eu queria realmente me tornar um missionário dessa seita. Mas aí eu acabei desvinculando dela, acabei voltando para o mundão afora aí, né, fazendo o que não devia, e isso não foi concluído, né, na minha vida. Eu até creio, irmãos, que de certa forma já era Deus aí, né, cuidando de mim, me preparando, me livrando aí, né, dessa seita diabólica, podemos dizer assim. Outra coisa que eu esqueci de dizer, irmãos, que eles também usam, né, uma roupa, né, por baixo da roupa deles, né, essa roupa eles chamam de garment, que eles falam que é uma roupa de proteção, né, contra aí os espíritos malignos, que eles usam aquilo ali, né, para proteger, que é uma roupa aí, né, vamos dizer assim, que é consagrada e protege ele aí dos espíritos maus. Então, irmãos, essa seita realmente é muito, irmãos, muito diabólica, podemos dizer assim. Sabe, é uma seita que tem enganado muita gente. Então, que através desse estudo, né, desse vídeo, vocês possam estar mais atentos com isso, né, e não caiam aí nesse engano. Então, fiquem todos na paz de Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir.